Me conta, o que mora por trás das suas coisas? Hoje organiza, traz paz e harmonia. Cada espaço ganha nova energia. Usa as mãos como um pincel zen, transformando o caos em um refúgio, amém. Personal organize, do espírito ao entender. Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de um assunto que a gente encontra muito dentro dos lares, que é sobre o apego emocional. E para falar desse assunto tão importante e que faz parte da realidade de muitas pessoas, estou hoje na companhia da psicóloga Maria Vitória, que vai contar um pouquinho para a gente um pouco da experiência dela e como a psicologia trabalha o apego emocional a objetos. Como que juntos, como personal organizer holístico, como profissional da saúde, da psicologia, a gente pode trabalhar esse comportamento, essa situação dentro do lar de muitas pessoas. Então, Maria Vitória, seja muito bem-vinda. Agradeço muito por ter aceito o convite de compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua carreira, sobre a sua abordagem, como que é a psicologia para você. Ok. Certo, então é um prazer estar aqui e poder contribuir também um pouquinho para esse trabalho incrível que você desenvolve, né? Você está lidando não só com a organização, mas com a vida, com a intimidade das pessoas, então é um trabalho muito sensível. Eu me chamo Maria Vitória, como o Paulo falou, sou psicóloga e atuo na área clínica e trabalho a partir da perspectiva da prática baseada em evidências. E dentro desta prática, o meu principal foco é a terapia cognitivo-comportamental. Então, o tratamento que eu ofereço tem como foco maior essa abordagem teórica, que é uma das abordagens dentro de várias, dentro da psicologia. Eu acredito, que você, como profissional que atende muitas pessoas, que trazem muitas dores e tudo mais, você já deve ter se deparado com pacientes que trouxeram histórias sobre apegos, já vivenciaram algum tipo de problema, em relação a esse apego a um objeto. Mas para além do objeto, a gente tem um apego por si só. A gente, como ser humano, a gente acaba desenvolvendo o apego emocional, A gente transfere muita importância desde muito cedo. Eu acredito que isso surja lá atrás. Desde criança a gente está apegado a um papel de bala. A gente ganha uma moeda, essa moeda é tudo pra mim. Você carrega a moeda e esfrega na cara de todo mundo que você tem aquela moeda. E você não deixa ninguém chegar perto. Como que é para a psicologia? Como que a psicologia tem a nos dizer sobre o apego em si? Exatamente o que você falou mesmo. Não é algo que começa no agora, mas o apego, ele é algo de base de todo ser humano que se desenvolve. Então, algo, até quando você me convidou para nós conversarmos hoje, foi algo que eu pensei justamente em falarmos, E como boa psicóloga da terapia cognitivo-comportamental, vou começar trazendo a psicanálise para nós iniciarmos este assunto, trazendo um autor chamado Joe Bowlby. E ele desenvolveu uma teoria que nós chamamos de teoria do apego. Então, o que ele observou lá em 1950? Que as crianças, elas têm quase que uma tendência inata a elas de buscarem por este apego. Mas é um apego que não é só pelo alimento ou pela proteção, mas é um apego emocional. Então, o apego ele é desenvolvido na nossa vida desde a nossa infância através de uma figura de apego, que Joe Bowlby, lá na época dele, entendeu que essa figura de apego era a mãe, também pelos papéis culturais e por toda a questão da época. Hoje nós entendemos que essa figura de apego, ela pode ser qualquer pessoa que seja essa pessoa para a criança. O apego em si, o apego emocional a objetos, ele é diferente para cada pessoa. Porque como você está dizendo, o apego ele tem, de repente, um viés, uma falta, uma ausência, a pessoa ela transfere algum tipo de sentimento que no passado, seja na infância, que a pessoa foi privada de repente. Eu estou correto em entender que o apego emocional, muitas vezes, em muitos casos, é suprir a necessidade de algo?
Sim, é dentro dessa teoria que a gente entende pelo desenvolvimento dos estilos de apego, o autor ele desenvolveu 4 estilos de apego. O apego seguro, que é quando a figura de apego está ali atenta e responsiva às necessidades da criança. Então, na vida adulta, esse adulto muito provavelmente vai ter uma tendência a desenvolver relacionamentos mais saudáveis, mais assertivos. Existe também o apego ambivalente, que é quando aquela figura de apego, ela às vezes estava, às vezes não estava presente, ajudando e respondendo às necessidades da criança. Então, na vida adulta, isso pode gerar uma insegurança nos relacionamentos, uma desconfiança, né, do outro. Existe também o apego que é evitativo, ou seja, aquela figura de apego, ela estava ali mais ausente, mais distante, não supria as necessidades da criança. Isso pode influenciar na vida adulta, justamente em relacionamentos em que não há uma abertura, não há ali uma sensação de segurança. E por fim, um apego que ele é desorganizado, porque a figura de apego na infância era abusiva, ela era agressiva, então o adulto vai tender mais a ter um estilo de relacionamento em que não consegue regular muito as emoções, não consegue de fato ser estabilizado. Mas tem um ponto importante nisso tudo, que daí essa é uma teoria antiga, então com os estudos a ciência veio mostrando que sim, as figuras de apego elas influenciam, né, no estilo como os adultos vão se relacionar, sejam com as pessoas, sejam com as situações e objetos, mas não é determinista, né? Então, existem vários outros fatores que podem influenciar. E a gente não vai enquadrar as pessoas dentro desses estilos, né? A gente vai olhar sempre num espectro. E quando você fala, né, sobre o apego, a gente está falando primeiro do apego emocional relacionado aos vínculos, né, às pessoas em si. E com isso, com essa ausência ou com aquela experiência que a criança, né, ao se desenvolver teve, quando você é escasso na sua infância de algo, seja de um sentimento, seja de um bem material, seja de uma realidade difícil, eu identifico muito isso dentro dos lares. Quando é uma pessoa que ela veio de uma realidade mais difícil, que ela foi privada de muita coisa, seja de sentimento, seja de bens materiais, se tem a chance de se tornar um adulto mais apegado às coisas. E isso faz com que o comportamento de compra também, né, a gente não vai falar muito sobre essa questão do comportamento de compra, mas o comportamento de compra ele seja mais intenso. Então a pessoa ela compra, ela traz para casa dela e ela se torna uma pessoa apegada, porque aquilo foi difícil conquistar. Ela transfere uma importância, e não que a gente não tenha que transferir importância para os nossos bens, mas aí é que entra o cerne da nossa conversa, que é, existe o apego emocional a objetos positivo, né? Porque nós somos seres humanos que vamos transferir importância para as coisas, emoções. Existe o apego emocional que ele é negativo. Como diferenciar isso? Tá. Sempre que a gente vai buscar entender se algo está sendo positivo ou negativo, saudável ou não, a gente precisa olhar 3 características importantes, que é a intensidade com que isso acontece, a frequência e o prejuízo que isso traz para a vida da pessoa. Então, intensidade, né? Vamos pensar no comportamento de compra. É uma pessoa que compra a todo momento. Então, ali durante um dia, ela faz compras várias vezes ao dia. A frequência, né, também. Isso acontece todos os dias ao longo de um bom tempo já. E o prejuízo. Então, a gente está vendo que a pessoa ali está com dívidas, está com questões financeiras, porque está tendo esse comportamento. A gente pode trazer também, né, para não entrar só na questão das compras, a questão do acumular. Tenho sempre coisas novas e não consigo me desfazer de coisas antigas. Sempre vou guardando coisas, objetos, e isso vai gerando uma desorganização, e isso vai prejudicando as relações familiares. E aí, mesmo assim, mesmo diante desses prejuízos, eu não consigo tomar uma postura, uma atitude diferente. Então, a gente entende que aí é que está o problema, né? Então, na intensidade, na frequência e no prejuízo
que está gerando para a vida da pessoa, que está gerando sofrimento. Estão vendo, né, pessoal? Eu não sou maluco. Aqueles que já me acompanham percebem. Eu falo muito sobre justamente isso que você falou, que a gente precisa identificar que o problema não é você ter o apego, você ter o objeto, mas é se aquele objeto ele faz sentido. Se ele está ocupando um espaço na sua vida, na sua casa, que faz sentido estar ali. Porque às vezes a gente tem muitas coisas e dentre elas coisas que não fazem sentido mais estar ali. Ou estão promovendo algo de negativo. Né? Seja na parte de acúmulo em excesso, não conseguir encontrar as coisas, seja até uma questão de gastos financeiros. Então, dentro da organização, a gente trabalha muito isso com os clientes, né? Do ser e o ter. Né? Isso que eu tenho reflete a pessoa que eu sou, isso reflete quem eu quero ser, tá sendo útil realmente para a minha vida, ou se não está sendo útil para mim, pode ser útil para outra pessoa, porque muitas pessoas falam, ai, mas eu tenho apego emocional, mas às vezes o apego emocional é um descargo de consciência, porque, ai, eu ganhei de tal pessoa, não consigo me desfazer, mas está jogado numa gaveta escura, bagunçado, se deteriorando com o tempo. Eu acredito que isso já seja um indício da gente entender que é um apego emocional negativo. Porque a gente não está fazendo jus à memória daquele item. Porque se ele é importante, se a gente tem um verdadeiro vínculo, um verdadeiro apego emocional, se aquilo realmente é importante, a gente expõe, a gente visita, a gente cuida, a gente não deixa se deteriorando, abandonado. Exatamente. Muitas vezes a gente estava falando de apego emocional às pessoas, né, dentro das relações. Mas a gente pode entender o apego emocional aos objetos como se aquele objeto fosse uma extensão da pessoa, né, da pessoa que tem ali aquele significado, aquela afetividade. Então, muitas vezes esse apego aos objetos serve até como um regulador das emoções. Existe um luto, uma saudade, uma culpa, um medo, uma insegurança. Então, aquele objeto vem como uma forma até de regular aquela emoção. E aí, o problema talvez... se é algo que está gerando prejuízo, então seria importante desenvolver outras formas de regular as emoções, né, que sejam mais saudáveis, que não gerem tanto prejuízo. Entender que o objeto, por mais que foi doado, você ganhou de presente, ele não vai anular o que você sente pela pessoa. Não vai anular a existência da pessoa na sua vida. Né? Porque muitas vezes é um objeto de um ente falecido. Então, a saudade, ela vai existir. O objeto estando ali, não, aquela pessoa, ela passou pela sua vida, ela foi importante, mas não é o objeto que determina. Exatamente. Não significa que a gente deva se desfazer de todos os objetos, a gente não está falando sobre isso, mas é ter os objetos com consciência. Porque, de repente, eu quero ter um objeto. Tudo bem, eu tenho um espaço, eu tenho onde pôr, está organizado, mas ele me promove um sentimento negativo. Ele me faz eu ter um luto eterno. Ele me faz ter um sentimento de perda. Então, eu acredito que é nessas situações que a gente tem que avaliar onde o objeto que colocamos um apego emocional precisa ser trabalhado e ser revisto. Né? Porque, como você está falando, o negativo. Se eu tenho algo que não está promovendo o meu bem-estar na minha própria casa, será que é interessante continuar? Mas como? Como que a gente pode conversar, caminhar com essas pessoas para trazer essa lucidez, esse olhar diferente? É o olhar holístico, né? Que eu gosto de falar com as pessoas, que é você ver as coisas por outros pontos de vista. A gente está tão acostumado a olhar aqui, e às vezes a gente não consegue perceber as coisas ao nosso redor. Então, como que, por meio da psicologia, isso é trabalhado? Enquanto eu estava pensando sobre o que nós íamos conversar aqui, eu separei em 2 grupos, né? Então, as pessoas que estão pegadas a objetos porque aquele objeto tem um valor emocional, um significado afetivo, e às vezes aquele objeto foi de alguém, tem uma memória. Nesse caso, se após, né, esse estudo que você faz quando você vai à casa da pessoa, ambos chegarem à conclusão de que precisa desapegar, né? Neste caso, o que a gente pode pensar como estratégia? Então vamos pensar se é um objeto de um ente que partiu. O que daquela pessoa era significativo para você? Né? Então, vamos supor que seja um parente, né? Essa pessoa era muito próxima, ela era uma pessoa muito alegre, ela era uma pessoa
muito boa, muito caridosa. Ok, então todas essas características são valores que você cultiva daquela pessoa. Então, já que você não vai estar mais com um objeto, tem como você manter esta pessoa viva na sua memória através destes valores, sendo uma pessoa alegre, sendo uma pessoa boa, uma pessoa que é caridosa como essa que já partiu. Então, de fato, trazer um significado para essa memória, essa pessoa, através das suas ações, através daqueles valores que você acha importante cultivar. Agora, se o objeto não tem um valor afetivo, como a gente pode ver muitas vezes em casos de acumuladores, né? Ou seja, achou na rua, trouxe para casa, o objeto não está funcionando, já é uma sucata e não tem coragem de desapegar. Aí talvez nós estejamos falando de uma linha mais paralela a um possível diagnóstico, um possível transtorno. E aí não é algo mais difícil, precisa de um tratamento, precisa entender se há pensamentos intrusivos sobre o se desfazer dos objetos, e aí esses pensamentos eles precisariam ser tratados dentro de um contexto terapêutico. Então, eu acredito que existe uma diferença entre aquilo que está ali por apego emocional, afetivo, e por aquilo que está ali muitas vezes por medo de se desfazer do objeto. E é claro, né, pessoal, a gente não tá conversando aqui para vocês olharem para casa de vocês e jogarem tudo fora que remete a alguém. Não é nada sobre isso. Porque eu gosto muito, né, eu falo para meus clientes que delícia você entrar na sua casa e de repente você tem uma parede cheia de decoração, mas cada um tem uma história muito bacana, que pulsa a vida, pulsa as suas histórias, os seus momentos. Isso é muito legal. Não significa, a gente não está pregando o minimalismo, a gente não está pregando o desapego de tudo. A gente só está falando sobre você manter aquilo que te faz bem, aquilo que realmente tem um propósito de estar na sua vida, tem espaço, tem um significado de importância para você, mas também que possa estar ali. E é claro que um personal organizer, ele nunca vai chegar para você, quem somos nós, né, de dizer para você se aquele objeto deve ou não ir embora. A gente vai desenhar o melhor caminho, de trazer um olhar que de repente você não está tendo para aquele objeto, para aquele momento, porque às vezes a gente está tão acostumado, não, já tenho esse objeto, eu tenho apego emocional, não quero que mexa com isso, mas na verdade não consegue enxergar além o quanto aquilo está afetando a sua vida, afetando a sua rotina, afetando as suas relações familiares. E dentro da psicologia é a mesma coisa. O paciente, ele vai vir, você vai direcionar, mas quem decide no final das contas se o objeto vai embora, se o que eu vou fazer, somos nós, né? Vocês. Não é a gente que vai, arranca na força. Não, porque não tem sentido, né? O sentido, o significado, o propósito e o valor tem que partir da própria pessoa. A gente só vai conduzir. A psicologia, ela traz muito isso, né? Ela vai te dar os direcionamentos, mas quem vai realmente decidir que caminho vai trilhar é a pessoa. Ela pode ter as melhores orientações, passar com o melhor terapeuta, mas se na hora que sai do consultório ela decidir que ela não vai levar nada em consideração, nada vai mudar. A mesma coisa, a gente entra para organizar, a gente entra para mostrar para as pessoas, né, eu como personal organizer holístico, mostrar para as pessoas o que está afetando a organização, o que está afetando a harmonia do lar, mas quem vai fazer, quem vai viver ali, quem vai decidir o que vai mudar é a própria pessoa. Então, assim, a gente enxerga que o apego emocional, ele existe. A gente pode ter uma casa cheia de objetos que pulsam vidas, organizados, decorados, mas que tragam essa leveza, né? Porque como você trouxe, né, o apego emocional é um passo para o acúmulo, que daí a gente já é uma outra pauta que é sobre o transtorno compulsivo, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Que é o ato de você começar a acumular coisas. É um pulo. Você poderia falar um pouco mais sobre como a gente identificar? Claro, a gente pode falar assim, que a diferença de o que é compulsivo, que é acumulador, é porque tem muitas coisas. Mas de repente já tem como perceber esses traços no apego emocional que está tendendo já para se tornar um transtorno? Tá. Então vamos por partes. É uma pergunta muito boa, mas acho que a gente precisa ir desmembrando, né? Por quê?
O acúmulo, ele não é uma característica só do TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele pode estar em casos de depressão, ele pode estar em casos de transtorno afetivo bipolar. Então, existe o comportamento, por quê? O comportamento é o sintoma, né? Então, é o sintoma de que algo não está correto, não está ok. Mas, dentro do transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa que é acumuladora, que tem esse transtorno e está manifestando através do acúmulo, muitas vezes ela tem ali pensamentos obsessivos, intrusivos, e o acúmulo é uma forma de acalmar este pensamento. Então, por exemplo, e nem sempre precisa fazer lógica. Então, sabe quando a gente bate na madeira para não acontecer algo ruim? É algo que não tem lógica necessariamente, né? Então, a gente faz isso como uma superstição, de fato, né? Dentro do transtorno é muito semelhante, mas não está nesse campo da superstição. A pessoa de fato acredita que se ela acumular, aquele pensamento obsessivo não vai acontecer. Mas dentro desse transtorno, a compulsão pode ocorrer de outras formas também. Então, pessoas que lavam as mãos muitas vezes, que deixam as coisas extremamente organizadas, né? Então, existem várias formas de compulsões e o acúmulo pode ser uma dessas. Como saber se já está dentro de um transtorno ou não? A gente vai voltar para aquela questão: intensidade, frequência e prejuízo que causa na vida da pessoa. Às vezes, a gente pode identificar traços, né, de um transtorno, de um diagnóstico, mas a pessoa não fechar todos os critérios. E aí a gente vai trabalhar com os traços. E esses traços, né, o diagnóstico em si, que o profissional ele vai trazer, ele vai ser diferente para cada um. Sim, né? sim. Porque o apego emocional ou a compulsão em si, ela vai ter uma história, ela vai ter um viés, né? Para cada pessoa, o comportamento ele surgiu de um jeito. Exatamente. Por isso que dentro ali da organização, quando a gente faz a visita, a gente vai conversar com a pessoa, a gente precisa entender um pouquinho da história da pessoa, né? E quais são esses itens, né? Como que foi ali o passado, qual que é a relação dessa pessoa com esses objetos e como que a gente pode trabalhar da melhor forma. Porque, como eu digo, pessoal, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. A gente está com uma psicóloga aqui para reforçar muito esse conhecimento sobre o apego emocional. E quando a gente identifica dentro da organização que existem esses traços, né? Porque a gente estuda, a gente entende quais são ali. É um apego emocional saudável, é bacana. É um objeto que a pessoa tem por afeto, mas não está prejudicando, não está entrando naqueles 3 pilares que você mencionou. Agora, se a gente identifica que tem, o que a gente vai orientar? Que busque uma ajuda especializada. Mas aí, é como a gente disse, é a pessoa que vai decidir. Né? Se ela vai buscar, se ela vai tomar uma ação sobre aquilo. Porque não basta... não somos aqui pessoas que estamos ditando, não, você tem que fazer isso, né? Você tem que buscar uma terapia, você tem que desapegar desse objeto. Uma coisa que eu deixo muito claro para as pessoas na organização é que a pessoa entenda que eu vou te direcionar, os diagnósticos que eu vou dar é para você entender, isso aqui vai afetar a sua organização. Isso aqui vai afetar a harmonia do seu lar. O que você vai fazer é com você. Quando tem casas, né, com crianças, principalmente, a gente fala, eu não vou te ensinar a educar seus filhos. Não vou falar como que você tem que educar seus filhos, jamais. Mas eu vou falar, esse comportamento tem essa reação na organização. Da mesma forma que o acúmulo ele vai ter esse efeito na sua vida. O apego a esse objeto vai te trazer esse sentimento negativo, essa dor. E com essas identificações é que a gente atua, né? Que a gente pode trabalhar em cima. Esse trabalho ele é muito bom, porque o primeiro passo para mudança é a gente perceber que tem algo de errado, né? Então esse trabalho que você faz, que a gente pode até dizer que é de conscientização, mas não é só você conscientizando, é você levando a pessoa a refletir e ela perceber que existe ali um problema, a gente chama isso de pré-contemplação dentro da terapia, que é o primeiro passo para a mudança. Então você precisa começar a perceber que não tem alguma coisa ali muito certa.
Nesse momento de pré-contemplação, é muito comum uma ambivalência. Então, eu quero me desfazer, mas não quero mudar, mas não quero. E é super esperado que essa ambivalência exista, porque tem todo um significado para a vida da pessoa. Mas já é um passo muito importante, né? E aí depois nós vamos para a contemplação, que é aí a decisão pela mudança, enfim. Mas se a pessoa já buscou a sua ajuda, significa que ela já identificou alguma necessidade ali. Você fazendo esse trabalho de conscientização, mas também de levar à reflexão, já é mais um passo importante. E se de fato ela vir para a terapia, então já tem ali metade do caminho traçado e a outra metade é o trabalho constante ali do processo terapêutico. Porque a gente não pode também, né, abrir ali a mente da pessoa no sentido, nossa, eu tenho um problema. E eu simplesmente, você tem um problema. Se vira, né? E agora? Exatamente. Né, você convida a pessoa a essa contemplação, essa reflexão, só que você não dá um caminho. Você fala, não sei o que você faz. Agora, quando você traz, a terapia, né, pode te ajudar, o yoga pode te ajudar. Eu trago muito isso com os meus clientes, porque às vezes você identifica que ele precisa mais tempo para ele. Ele precisa de mais tempo com os filhos, precisa de mais tempo na natureza. Então a gente dá o caminho, porque você convidar a pessoa a se olhar de uma outra forma, a confrontar os seus medos, as suas confusões internas, é difícil. É super né? desconfortável. Porque vocês, né, da área da psicologia, que estão, literalmente, o paciente senta aqui e abre a mente dele. Eu já fiz terapia, eu sei muito bem como que é. Você tá sentado aqui conversando e vocês vão desenhando um caminho onde a gente vai se percebendo coisas que a gente não tinha percebido antes. E dentro da organização holística é justamente isso, é você perceber o porquê eu faço o que eu faço hoje, por que eu tenho esses objetos em casa hoje. Será que essa quantidade de coisas é realmente porque eu preciso, porque eu realmente quero, porque eu realmente uso, ou porque será que é um apego? Ou, às vezes a gente fala que é apego emocional, mas não é um apego emocional, é uma justificativa só. Porque hoje em dia também é moda a gente falar que a gente tem apego emocional às coisas, né? Tudo é memória afetiva. A gente fala, não, isso aqui é memória afetiva, não mexe. Mas aí você olha para aquilo, é memória afetiva, mas tá jogado de qualquer jeito, né? Então, tudo bem, é memória afetiva, vamos cuidar dessa memória afetiva. Porque eu acredito que dentro da terapia, né, como a gente trabalha, a gente cuida das nossas memórias, das nossas dores, né, dos nossos sentimentos. Então, vamos cuidar também dos nossos objetos. Porque se eu tenho uma memória afetiva, um apego emocional, então, como que eu estou cuidando dessa memória? Como que eu estou utilizando esse objeto? Eu falo para os clientes, eu sou uma afronta. Para mim, tem que ser útil. Se é algo que vai ficar como decorativo, se é algo que eu vou guardar com carinho, então você vai ter uma rotina de cuidado, de zelo, de limpeza. Não deixar numa caixinha apodrecendo, estragando, sendo que outra pessoa poderia, né, tá utilizando. Mas, é claro, a gente não vai trazer isso de uma forma rígida, obrigando a pessoa a falar, poderia ser assim. Você pode sentir a diferença com isso, né? Mas se a pessoa não quiser, é a mesma coisa que o seu trabalho, né? O trabalho da psicologia, que se a pessoa não quiser se permitir a mudança, ela não vai. Sim. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes assim, que a gente não quer chegar a um nível de perfeição, porque isso seria irreal também, né? Mas se vai errar, erre com consciência, né? Com escolha. Então, se é muito importante para a pessoa guardar aquele objeto, então que ela faça isso com consciência de que ela está fazendo isso, por livre e espontânea vontade. E não por medo, né? Porque daí quando a gente está colocando o medo, as inseguranças, a culpa, aí a gente já está falando de um processo de sofrimento, né? Então, você entender que, ok, aquele objeto eu não estou cuidando, não estou zelando, está sendo um acúmulo para minha casa, ok, estou fazendo isso por livre e espontânea vontade, com consciência de que isso está gerando essas consequências na minha vida, ok. E aí é que entra o ponto, né? Nós não estamos obrigando ou ditando regras, mas te conscientizando, levando você mesmo a entender quais são as consequências do comportamento.
A mesma coisa com o comportamento de compras, por exemplo. Né? Todos têm a livre e espontânea liberdade para poder comprar, gastar o quanto quiser. Mas que faça, então, com consciência das consequências do que vai acontecer. E esteja disposto e aberto para lidar com essas consequências. Acho que a proposta, no geral, é trazer autonomia. Então, autonomia para que cada pessoa seja livre para escolher aquilo que deseja, mas muito ciente e muito atenta a, de fato, quais são os efeitos disso na vida dela. Porque não é tirar da sua casa porque o personal organizer disse ou porque a terapeuta falou que você tem que tirar da sua vida porque você tem que mudar o seu comportamento. Mas é porque você realmente sentiu que precisa fazer isso. Exatamente. Né? Cada um tem um processo. Eu trabalho muito dentro dos lares falando para as pessoas, respeite o seu processo, o seu tempo. Não ache que você vai se tornar a pessoa mais organizada da noite pro dia. Ou que você vai se desapegar de tudo que você... Às vezes você quer, você tem essa pretensão de se desapegar de mais coisas. Mas não ache que vai ser da noite pro dia. É um processo, todos nós temos um processo. Dentro da terapia é um processo. Exatamente. Né? A gente não chega aqui, é uma sessão só, obrigado, já tô super saudável, maravilhoso. Eu entro na casa da pessoa, nossa, me tornei a pessoa mais apegada, organizada do mundo. Não é assim que funciona. Né? Para tudo na vida são processos. A gente precisa se permitir, sim, mas respeitar principalmente os nossos limites, os nossos processos, até onde a gente pode ir. Né? Eu acho que é muito importante a gente identificar, hoje eu não consigo me desfazer disso, mas eu sei que um dia eu precisarei. Então, lá na frente, a gente volta a conversar. Né? Eu gosto muito de usar esse termo com os meus clientes, né? Que é, hoje a gente vai conversar com as suas roupas, com os seus objetos. Então, a gente vai pegar item por item e vai conversar com item por item. Lembrando, resgatando as suas memórias, qual que é realmente o significado para a pessoa. Porque isso abre a mente da pessoa também para uma questão para além do material. Como que eu conquistei aquilo? Como que aquilo eu uso na minha vida? E como que aquilo, depois que sair da minha casa, vai impactar outras pessoas, vai impactar o mundo? Eu acho que dentro, né, da organização eu trago muito isso para a gente conseguir ver o objeto, o desapego de uma forma mais leve. Porque quando você sabe para onde vai, para quem vai, se torna um pouco mais fácil. Né? De repente mas é uma roupinha da minha filha de quando eu era criança, mas a roupinha está começando já a amarelar porque não está tendo cuidado. Mas se de repente você presentear para um recém-nascido da sua família, você vê aquela criança usando, você vê aquela roupa tendo vida outra vez, né? Você fala, nossa, minha filha usou tanto aquilo ali. Vai te trazer uma nostalgia, a memória positiva, e você vai ter ajudado, né, de certa forma também outra pessoa. Acho que essa ressignificação do próprio objeto que a gente tem apego emocional. Eu tenho apego emocional, mas será que ele é importante, mas ele não pode também agora ser importante para outra pessoa? Exatamente. É trazer sentido, né, para aquilo que você tem, para aquilo que você ama. Acho que esses termos, apego emocional, dependência emocional, tem um outro que você falou também, agora eu me esqueci, mas são termos que caíram muitas vezes no senso comum, né? Então todo mundo fala, tem memória afetiva. Tem memória afetiva, tem dependência emocional, e quando cai no senso comum, acaba perdendo um pouquinho do significado, né? Então, é trazer de volta esse significado, mas trazer de uma forma saudável, de forma que faça sentido, que tenha utilidade, mas se não tiver utilidade também, que esteja associado a algum valor, né? Então, é de fato trazer esse sentido. Vale ressaltar que o trabalho do Personal Organizer em si, para vocês não acharem que todo Personal Organizer faz isso. Esse processo em relação a objetos, ao desapego, à triagem, ele é um pouco exclusivo da minha parte, por ser Personal Organizer holístico. Um Personal Organizer, ele não vai chegar para você e falar que você precisa ou não se desfazer. Quando você falar para um Personal Organizer que eu tenho apego emocional a isso, ele normalmente vai respeitar, ele vai pegar, arrumar uma caixinha, colocar uma etiquetinha de memória afetiva e tudo bem. O meu trabalho vai um pouquinho mais provocativo para vocês. Então não esperem, de repente, isso de todo profissional. Claro que pode ter profissional que faça isso, mas não é todo profissional que vai te provocar com aquele objeto que você quer guardar. E eu vou te provocar um pouquinho. Eu acho que não tem coisa mais
maravilhosa do que você entrar num lar onde ele reflete quem você é. E como você disse, ter consciência das suas atitudes, que é o mais importante. Exato. Porque quando a gente tem consciência das nossas atitudes, daquilo que a gente compra, daquilo que a gente faz, a gente vive com uma vida com propósito, uma vida com significado, né? Então, o apego emocional, ele não é problemático, mas ele pode se tornar um problema, uma dificuldade para as pessoas. Então, pessoal, não achem que vocês precisam jogar todas as coisas da sua casa que alguém deu, que alguém trouxe, mas é um convite. É um convite a você olhar para as suas coisas com mais carinho, você olhar para as suas coisas de uma forma mais atenta. E para as suas futuras compras também. E para tudo aquilo que você vai transferir importância e até mesmo o seu apego, né? Seja na dependência emocional, seja no apego emocional, seja na memória afetiva, seja o rótulo que você queira dar, mas ter ciência do que está. E se precisar, né, de uma ajuda, seja de um profissional da organização, seja de um processo dentro da terapia que nos ajuda também nesse processo de olhar para dentro e como que eu vou enfrentar isso que eu estou enxergando agora, busque, né? Mas eu quero agradecer também, né, você ter aceitado o convite, com certeza contribuiu muito aqui dentro da organização do lar, porque eu gosto de trazer esses assuntos para meus clientes e eles entenderem que eu não sou nenhum maluco, né? Por isso convidei aqui você para falar um pouquinho mais, explanar, mostrar para as pessoas como a psicologia mesmo encara, como que vocês, né, aí do outro lado, vocês podem buscar essa ajuda. De repente, não vai ser com um profissional da organização. Eu sou uma pessoa organizada, mas eu estou precisando de uma ajuda com alguns itens específicos. Né? Não sou eu que vou resolver. A Maria Vitória, psicólogos estarão aqui para dar esse suporte, mas quem dá o checkmate, o veredito, se vai ficar ou vai embora, são vocês. Eu que agradeço o convite. Nossa, foi muito tranquilo. Foi muito boa a nossa conversa. E o seu trabalho, ele, como eu falei lá no começo, ele é muito importante. E é uma honra poder falar também aqui com você e para as pessoas que estão assistindo um pouco sobre a psicologia, mostrar que a psicologia não é algo que está separado, né, para as pessoas que têm transtornos e questões mais complexas. É um trabalho, um processo acessível a todos. Eu não digo que todos precisam fazer terapia, mas se você identifica, né, uma situação na sua vida, uma dificuldade, um ponto ali que está sendo um nozinho, e que é preciso desatar esse nó para que as coisas continuem, para que as coisas também se desenrolem, a terapia é o processo mais indicado, mais adequado. Então, espero poder sempre contribuir, sempre que precisar estou à disposição e foi um prazer mesmo estar aqui. Obrigado. Pessoal, a gente vai deixar aqui o @ do seu Instagram para o pessoal seguir, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais também do trabalho da Maria Vitória dentro, né, do campo da psicologia, do atendimento, da supervisão. Da supervisão. Ela também, né, faz esse tipo de trabalho. E se você quer continuar sabendo um pouquinho mais sobre organização do lar, sobre como que você pode organizar o seu lar de forma harmônica, identificar, olhar para o seu lar com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, continue aqui. Se inscreva se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo. Essa frase do YouTube que a gente precisa falar, mas é muito importante pra gente. Continue por aqui, a gente vai trazer outros convidados. Hoje, né, em especial Maria Vitória, que está com a gente, inaugurando a primeira participação no canal. Então continue aqui com a gente e espero que aí do outro lado a gente tenha conseguido agregar um pouquinho para vocês. Muito obrigado e até a próxima!